Amém. Os irmãos podem se sentar. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. E não é só por um tempo não, irmãos. O cântico diz que nós precisamos de Cristo o quê? Até o fim, todos os dias. Por mais que nós pensamos que estamos fortes o suficiente, todos os dias nós precisamos do Senhor. Amém? Ele é a nossa porção, é a nossa força, é o nosso alimento. Sempre nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Nós, nos últimos 2 cânticos aqui, foi falado sobre a importância, né, do Espírito Santo, da presença de Deus em nossas vidas, da virtude do poder de Deus em nossas vidas. E nós precisamos estar atentos. E eu quero ler com os irmãos um texto que fala de um descuido de alguém. Né? Estava no templo, estava na casa, estava ouvindo, mas teve um descuido. Não estava no lugar certo. Mas embora estivesse no lugar certo, não estava bem no lugar certo. Então eu quero ler com os irmãos lá em Atos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 7 até o verso 12. Se encontraram? Já ouviram falar sobre esse jovem? Amém? Creio que a maioria dos irmãos já ouviram falar sobre esse jovem. Então nos diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Pai, nós te bendizemos e adoramos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, por esse momento tão maravilhoso que é estarmos reunidos, Senhor, como família, te adorando, engrandecendo o teu nome, clamando a Deus pela tua vida, por tua graça, pelo teu perdão sobre nós. Nessa noite te pedimos, Pai, revela a nós a cada dia, Senhor, e neste momento, à luz da tua palavra, desperta-nos, Senhor, a ouvir, a entender, Senhor, a estar atento à tua palavra, a estar atento à tua voz, a estar, Senhor, no lugar certo e de modo certo, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos que caia dos nossos olhos as escamas, que o nosso coração, Senhor, seja abalado pela tua presença, seja abalado pelo teu Espírito Santo, que é este, Senhor, que faz a diferença. E no nome de Jesus, que seja quebrado, Senhor, toda altivez, que seja dissipado, Senhor, toda frieza, Senhor, toda a falta, Senhor, de atenção, que a tua presença, Senhor, seja real, Senhor. Por isso te pedimos, fala os nossos corações. Fala, Senhor, e que possamos sair daqui, Senhor, com desejo de sermos aperfeiçoados em Ti. No nome de Jesus, Senhor, é que nos rendemos à Tua palavra. Amém. Amém, irmãos? Como eu disse, esse texto é um texto já conhecido dos irmãos. Creio que o tio Jessé, que estava aqui, né? O tio Jessé e outros tios e tias também já participaram com as crianças desse texto. E nos fala que Paulo estava nesse momento, primeiro dia da semana, estavam reunidos e Paulo pregava. E nesse momento aqui em que Paulo estava pregando, nos diz o texto que ele pregou até meia-noite, diz que ele iria sair no outro dia. E quando você tem uma viagem planejada,
para sair no outro dia, o que você faz? Você prepara a sua bagagem, não é isso? E depois de preparar a sua bagagem, o que você procura fazer mais rápido é dormir para que você faça uma boa viagem. E naquele tempo não tinha um carro possante, não tinha um avião, não tinha um navio que pudesse pegar, era a pé mesmo, viação canela, como se diz, não é isso? Então, Paulo ele teria que sair naquele outro dia. Mas diz o texto que ele pregou ainda até meia-noite. E havia um jovem, né, que estava nesse lugar. E muitas vezes eu, pensando nesse jovem que diz que ele procurou um bom lugar, procurou a janela. Muitas vezes a gente quer sentar na janela por conta de um ar mais fresco, não é isso? A gente procura um bem-estar quando nós procuramos a janela. Mas quando você viaja, seja ônibus, carro, seja como for, quando você senta na janela, você senta para quê? Para olhar a paisagem, não é isso? Para o tempo passar mais rápido, né? Então você fica na janela se distraindo, né? Com as árvores, com o mar, com o boi, seja lá o que for passando, porque você se retirando é tão bom quando você pega um caminho de verde e o verde já relaxa, já descansa, não é isso? O verde tem esse poder regenerador. Então, quando você senta na janela, você está buscando isso, uma distração, né? É você ficar se sentindo bem. Mas esse jovem, e se tratando de igreja, nós aqui enquanto igreja, eu falei aqui essa semana, creio que foi na terça-feira, a respeito dessa importância de cuidar, porque diz aqui que havia muitas pessoas e havia lâmpadas, estava cheio, né? Tanto é que era um lugar amplo, 3 andares, né? Ele caiu do 3º andar e havia então muitas pessoas naquele lugar. E da terça-feira nós falamos aqui sobre essa preocupação, porque o evangelho tem sido pregado, muitas pessoas têm sido, né, convertidas ou dizendo ser agora servos do Senhor, seja de alta classe ou de classe média ou baixa. Muitas pessoas têm colocado que pertence agora ao Senhor, mas há uma preocupação, irmãos, que não é de agora, já é antiga, e o nosso pastor já dizia aqui que nós devemos ter essa preocupação. Uma igreja de portas abertas, amém? Para que perdido entre, para que encontre lugar para ser curado, sarado, encontre a direção. Mas nós também precisamos ter a preocupação de fechar a porta dos fundos, amém? Porque muitas pessoas entram, tem entrado muitas pessoas pela igreja, mas também tem feito esse efeito, né? Entra, mas também se vai. E é essa preocupação no meio de todas as igrejas, não só meio evangélico, mas se a gente for olhar e também no meio católico, tantos outros têm dito a respeito disso, a preocupação de deixar a pessoa fixada, firmar os seus pés na palavra, na casa do Senhor. Por que é tão difícil, né? Porque nós somos levados à distração. Muitas vezes não estamos nem na janela, mas somos levados à distração. Somos levados a tantas coisas que acontecem, nós perdemos, então, o sentido de estar, de permanecer e de ser. Amém? Então, esse jovem aqui nos diz que ele estava nesse lugar. E a gente vai ver alguns pontos, e um dos pontos é que ele mesmo se precipitou. Ele mesmo procurou, né? Muitas pessoas saem também da igreja, às vezes por pecado, por falta. E a gente sabe que não é uma coisa pontual, são coisas que vão acontecendo, é como a bola de neve, vai acontecendo. E esse jovem aqui, ele procurou, né, isso, se afastar, ele procurou um lugar distante. E o lugar que ele estava, um lugar alto, nos mostra uma distância, um estar longe. Por isso tantas vezes é dito quem está aqui na frente: ô irmão, chega mais para frente, senta mais à frente, porque qualquer coisa, quando a gente senta atrás,
a gente se dispersa. É uma criança que passa, é alguém que fala, é alguém que entra, é alguém que sai, tira, distrai, qualquer coisa distrai. E esse jovem, né, quando ele estava lá em cima, lá no alto, ele não estava dando, talvez, a importância que deveria ser dada à palavra de Deus. Não estava dando atenção ao evangelho que estava sendo pregado, à palavra que estava sendo exortada naquele momento. Então, a primeira palavra que nós vemos aqui é que ele sentou distante. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que, de repente, alguém poderia dizer, venha, querido, venha para mais perto, né? Venha sentar mais perto, venha estar envolvido. E quantas pessoas hoje não querem o relacionamento, estão distanciando, não querem estar próximo. Não quero dizer do eutico, mas se tratando, vamos fazer uma ilustração para os nossos dias atuais. Quantas pessoas não querem se envolver com a escola dominical, não querem se envolver com um grupo familiar, não querem se envolver com isso ou com aquilo, porque não querem ter proximidade, não querem estar próximo, não querem muitas vezes revelar, né, a sua falta, aquilo que a pessoa precisa. Porque quando nós estamos num grupo pequeno, um grupo fechado, pequeno, logo nós nos revelamos, não é isso? Logo alguém vai ver aquilo que nós somos, aquilo que nos falta, aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem de mal. E muitas vezes essas pessoas não querem vínculo, querem o distanciamento. Talvez ele tivesse sentado longe porque não queria ficar perto de ninguém. E a maioria dos jovens, aí eu vou pegar o gancho dos jovens, mas não é só jovens, hoje muitas pessoas são assim, não querem um relacionamento, não querem ter um vínculo de amizade. E nós sabemos que qualquer coisa que acontece no meio da igreja, seja um grupo pequeno, seja uma celebração, é com o intuito, sim, de aproximar, é com o intuito, sim, de glorificar a Deus, amém? Edificar o corpo, fortalecer o corpo. Por que os casais, eles são fortalecidos? Né? Por que os casais, eles se conhecem? Porque estão juntos todos os dias. Né? Eles vão se conhecendo todos os dias. Não perto, acorda, levanta, dorme, toma café e janta. Todos os momentos estão juntos. Então, muitas coisas são reveladas. E num grupo, ou seja, na igreja, vamos dizer assim, é necessário termos relacionamento, é necessário termos vínculo. E muitas vezes a gente pensa, eu não quero ter vínculo com fulano, com beltrano, com ciclano, mas é necessário. Porque se eu escolho, né, um grupo, e aquele grupo não vai me exortar, aquele grupo não vai me incentivar a memória, eu quero um grupo que me fortaleça naquilo que eu quero, naquilo que eu sou, não vai me trazer mudança. Então, muitas vezes, nos colocado um papel de estarmos próximos de pessoas que às vezes vão dizer palavras duras, palavras ásperas. E nesse momento aqui, esse jovem, eu quero colocar agora todos os que saem, os que são apáticos à palavra de Deus, é que não querem realmente proximidade. E nós precisamos estar próximos. Pessoas, não é isso? Nós cantamos aqui junto com as crianças, eu preciso de você, você precisa de mim. A palavra de Deus nos diz que nós devemos chorar com os que choram, sorrir e celebrar com aqueles que estão felizes. Então, são todos os momentos. A gente não sabe qual momento. Hoje tem uma família que está celebrando a vida, amém? Daniela e William aí, chegou Emanuele, não é isso? Tem Emanuele, Manuela, é isso? Manuela, é uma confusão de nomes, mas hoje chegou a Emanuele, tá bom, chegou a Emanuele, né? Graças a Deus por isso. Então hoje estão celebrando a vida, então nós como corpo de Cristo estamos felizes, celebrando a vida, né? A bênção, os filhos são herança do Senhor, graças a Deus. Então nós devemos sempre estar participando, sim, da vida uns dos outros, porque a palavra de Deus nos diz isso, amém? Então nesse momento, muitas vezes nós pensamos que nós não queremos relacionamentos, queremos sim o distanciamento,
mas o distanciamento não faz bem a ninguém. O distanciamento só revela aquilo que há de mal em nós. E nós, por aquilo que há de mal em nós, nós despertamos ver o que há de mal nos outros. Porque ninguém é perfeito, irmão. A palavra de Deus diz que só um perfeito, Jesus Cristo. Só há um justo, Jesus Cristo. Então ninguém é perfeito, ninguém é santo, santo, puro, puro. Então quando a gente não quer, proximidade, porque eu não quero, estar em contato, isso nos traz o que há de mal em nós, de pior em nós. E começamos então a ver, a olhar a partir de nós o que há em mal, a olhar e procurar também o que há de mal nos outros. Então a primeira coisa que a lição desse jovem nos dá é o distanciamento. E a distância, querido, a distância de ouvir de Deus, fala que ele talvez tenha ficado sonolento. Ele diz aqui, um jovem chamado Oito que estava sentado, adormecendo profundamente. Ele se distanciou daquilo que estava sendo ouvido ou pregado. A mente dele começou a vagar. Porque se você está atento a algo que está sendo falado, quando você está numa sala de aula e o professor está lá dinâmico, você está atento. Você é inserido naquela matéria, na história, seja lá como for, você está dentro da história, daquilo que está sendo falado. E pela distância, esse jovem, ele se distraiu, ou seja, sua mente vagou, E aí o cansaço bateu, o sono bateu, porque ele não ouviu mais, não estava penetrando mais na sua mente, no seu coração, aquilo que estava sendo falado. E às vezes nós pensamos a respeito disso, que esse jovem, ele poderia sim, embora estivesse lá em cima, alguém poderia ter despertado ele, alguém poderia ter chamado ele, mas muitas vezes o que nós falamos é que empurra o outro. Estou dizendo que ninguém empurrou ele lá de cima, mas tantas vezes nós, com palavras, empurramos pessoas afora. Empurramos pessoas a sair de relacionamentos. Empurramos e não temos paciência, enquanto a Bíblia nos fala que nós devemos ser pacientes com os fracos na fé. Devemos ser pacientes, ter paciência com aqueles que são novos na fé também, são novos na vida cristã. Então a palavra de Deus nos desperta a ter paciência. Enquanto nesse momento aqui, muitas vezes a gente fica desapercebido com aqueles que estão perto de nós, e o que nós fazemos é deixar ir, Deixamos que se vá, e às vezes com palavras, como se diz, palavras que são malditas, não é de amaldiçoar, é palavras que são malditas, no momento errado, na hora errada, de modo errado. Então as palavras são palavras, elas ferem, trazem marcas que são perpétuas, irmãos. Alguém aqui tem alguma marca de palavras? Precisa levantar a mão, que eu creio que alguns têm. Alguém, em algum momento na sua vida, já ouviu coisas que não gostou. Em algum momento na sua vida, alguém já disse coisas que penetrou a sua alma, e que durou por um tempo. Fez uma ferida. Às vezes, a gente se distancia por coisas que o outro falou, e às vezes o outro nem sequer sabe, nem lembra que falou, não lembra o modo que falou. Mas estamos ali remoendo, amargurados, tristes, abatidos, distanciados, enfermando o nosso corpo. Porque quando a nossa alma está enferma, queridos, a enfermidade ela se revela no corpo. Você sabe disso, amém? Todos nós sabemos disso. Então, quando muitas vezes nós pensamos, ele estava distante, ou o irmão está distante, queridos, vamos trazer para perto. Graças a Deus, esqueci o nome dela, irmãos. A irmã do Bruno, Roberta, me deu branco agora. Eu ia falar quando cheguei e deu branco o nome da Roberta. Roberta está aqui hoje, tantos outros estão aqui hoje que eu estou vendo. Mas quantas vezes a gente permite que as pessoas se distanciem? Quantas vezes nós não temos essa paciência? Talvez nós poderíamos ter chamado as pessoas para mais perto. Estamos muitas vezes preocupados. Aqui
o povo que estava ouvindo, talvez não tenha prestado atenção que ele sentou na janela, porque estavam tão, fissurados, querendo tanto receber a bênção, porque Paulo ia partir no outro dia, então eles queriam receber, me dá a tua bênção para depois partir. Então estava ali querendo a bênção que Paulo estava dando, querendo receber mais de Deus. Então muitas vezes nós estamos preocupados demais e não damos atenção àqueles que estão distantes, àqueles que estão frios, aqueles que estão apáticos à palavra de Deus, se distanciando por frieza. Outro ponto que me chama a atenção é que nesse momento diz que a palavra de Paulo continuou falando e falou até meia-noite. E muitas vezes a gente pensa assim, Paulo falou demais, mas às vezes Paulo estava falando palavras de exortação, palavras de conserto de caráter, não é isso? Talvez Paulo estava dando uma instrução de postura, de como agir no meio daquele momento que eles estavam vivendo, porque eles estavam vivendo já uma perseguição. Então eles estavam ouvindo a palavra dura demais. E às vezes a palavra dura faz o que com a gente? A palavra de Deus diz que nesse século tem tido comichão nos ouvidos, para que não ouça a palavra de Deus. Então essa comichão, está falando demais, está pegando pesado. Então Paulo, nesse momento aqui, Paulo continuava falando e falava às pessoas e exortava. E talvez nesse momento fosse palavra dura. Paulo, ele falou muito tempo, mas ele não falou demais. E quantas vezes nós usamos esse termo, fulano fala demais, Fulano fala demais. Mas talvez é falar demais no sentido de cobrança, no sentido de desejar que outro seja melhor, mas pela nossa ótica, não na ótica de Deus. Esse falar demais de Paulo aqui era uma forma de trazer conserto, era uma forma de trazer melhor aquele povo que estava distanciado de Deus. Talvez aquele momento do culto, muitas vezes nós pensamos, o Lucas começou aqui falando sobre estar diante de Deus com alegria. E nós precisamos sim, amados, estar diante de Deus com alegria, com júbilo, mas com temor e tremor. E muitas vezes pensa assim, talvez essa palavra de Paulo aqui, tantas lâmpadas, tanto tempo, fosse algo assim cansativo, tivesse assim algo pesado demais. Mas como tem sido o nosso culto? Como você cultua Deus? Porque o culto, nós chegamos aqui para cultuar a Deus. Nós viemos entregar ofertas de louvor, não é só oferta financeira, é sua oferta de gratidão, é sua oferta de louvor. É a sua ação de graças ao Senhor. É o seu entender quem Deus é. Então, quando nós reunimos, é para dizer quão grande és tu, Senhor. Quão maravilhoso tu és. Tu tem feito grandes coisas, maravilha, tem sustentado. Se você olha para o seu lado, à sua esquerda, à sua direita, você olha, graças a Deus, tu sustentaste meu irmão mais essa semana. Deu vida mais essa semana. Não é isso? Então, quando nós chegamos aqui, é para olhar para o rosto do outro e dizer, graças a Deus, ele venceu mais uma semana. Ele foi fiel mais uma semana. Amém? Então, quando nós chegamos aqui, queridos, é para celebrar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, bendizer o Senhor pelos seus feitos, glorificar aquele que era, que é e que há de vir. E outro momento aqui, quando nós olhamos, é a postura de Paulo. E a postura de Paulo foi olhar para esse jovem, Ele olhou para esse jovem e ele foi, desceu, esteve perto do jovem. E descendo, o que ele olha, ele não é pego de surpresa, Ele venceu assim talvez a preocupação de que os outros iam pensar quando ele desceu e foi atrás do jovem. Talvez ele pensasse assim, o que eles vão pensar, Talvez o jovem já estivesse morto, porque a palavra, no livro da lei, quando a gente olha, se tocasse no morto, estava contaminado. E ali, aparentemente, o texto diz que ele caiu
Morto. Foi levantado como morto, não é isso que você leu? Você leu isso na sua Bíblia? Então Paulo não poderia tocar nele, porque senão ele seria contaminado. Mas Paulo foi, tocou, não foi isso? Paulo foi vencido, chegou e fez o quê? Se inclinou sobre ele e fez o quê, irmãos? Mais do que chegar perto, mais do que tocar, Paulo abraçou o jovem. Paulo abraçou o jovem. E esse momento, né, que Paulo abraça o jovem, muitas vezes tem pessoas que são criadas em momentos na sua vida que não teve carinho. Muitos dizem, né, eu fui criado num lar onde não demonstrava amor, carinho, meu pai, minha mãe, então eu sou uma pessoa seca, eu sou uma pessoa dura. Mas há momentos na vida, querido, que o que mais você precisa, talvez além de uma palavra, é um abraço. É dizer, conta comigo. E esse texto diz que Paulo, chegando perto, abraçou, não é isso? E disse para os outros, olha, tem vida nele. Ele não está morto. Embora eles pensassem que tivesse morrido, embora eles tivessem uma ideia errada do jovem, mas Paulo diz, olha, ele tem vida. E como é que nós temos olhado aqueles que estão caídos, aqueles que estão distantes? Será que a gente olha ainda como aqueles que têm vida? Será que a gente olha ainda como aqueles que receberam a semente da palavra de Deus? E a gente crê quando você ora? Será que nós cremos que realmente essa semente lançada pode germinar no momento? Será que nós cremos que Deus pode fazer essa chuva temporã e seródia que vai germinar e dar fruto? Será que a gente crê o suficiente como Paulo, que falou, não, tem vida nele. E não é qualquer vida dele estar simplesmente respirando. Tem vida nesse jovem. Irmãos, nós precisamos, né, com certeza chegar para qualquer um, irmãos. Aqueles que estão distantes, aqueles que ainda não ouviram do Evangelho. É falar do amor de Deus, da graça de Deus. É dizer que mais do que eles tenham vida, Deus tem vida para dar. Embora ele estivesse morto, ele poderia ressuscitar. Através da postura de Paulo. Muitas vezes nós pensamos, não, eu não vou porque o que eu vou falar? Não vou porque se eu falar e a pessoa não vai ouvir, não vai mudar, não vai adiantar nada. Mas fala para o irmão que está ao teu lado. O seu papel é falar. Deixa que o Espírito Santo haja. O seu papel é falar. A tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo, com exortação, com palavra. A palavra de Deus nos diz que nós devemos, né, insistir, a tempo e a fora de tempo. Com amor, com graça, sabendo que não é pelo que você faz, mas é pelo que o Espírito Santo age. E aqui, claro, na vida de Paulo, havia uma graça, havia uma virtude. E esse jovem levantou, porque Paulo não estava falando de coisas banais, não estava falando de coisas corriqueiras, não estava falando da viagem que ele ia fazer. Ele estava falando do poder e da graça de Deus. Amém? Estava falando daquilo que pode restaurar o Senhor. E Deus, Ele deseja nos fazer esses, que como Paulo, traz vida àqueles que estão distantes. Ezequiel, a palavra de Deus diz a ele, olha, profetiza sobre esses ossos. Profetiza. E não é só uma palavra profética, que hoje em dia tem sido muito falado, uma palavra profética. Diga uma palavra profética. Não, mas creia, ore, né? Haja. Nós precisamos ser assim, diferente de Eutico, que sentou distante, que estava apático, que se desinteressou por um momento daquilo que estava sendo feito. A gente lembra de Davi. Davi era guerreiro, não é isso? Davi, ele estava guerreando, e no momento que ele estava de férias, e com certeza, como é que se diz? Deve ser sim, deve ter férias, é louvável que tenha férias, mas no momento que Davi estava na sua sacada olhando, ele olhou e viu o que não devia, amém?
Então, queridos, a janela, né, ou a sacada, como de Davi, ela desperta, faz você olhar para aquilo que não deve. Então, vamos prestar atenção. Às vezes, nós estamos na igreja, mas estamos distantes. E eu olhando uma ilustração sobre essa questão de nós estarmos na igreja, mas deixarmos, né, que essa janela nos desperta. E pode ser até o Tiago aqui no primeiro banco. Ele pega o celular para ler a Bíblia, não é isso? Lemos a Bíblia no celular, sem erro, sem falha alguma. Mas a gente lê e daqui a pouco desce lá uma mensagem, né? Desce uma mensagem no WhatsApp. Opa, o que aconteceu? E aí a gente começa a ficar desatento, desapercebido. Embora não se abra para ler a mensagem, mas já despertou algo. Já tirou a atenção, já começa a vagar o pensamento. O que aconteceu? Será o que houve? E quando nós não saímos para ligar ou falar, mas quantas vezes a gente está distante, desapercebido dentro da casa do Senhor? Outro homem que deixou de ouvir conselho, Sansão, foi criado, abençoado, não é isso? Filho da promessa, guerreiro, homem de Deus. Em algum momento, ele olhou para o outro lado. Ele casou com outras mulheres, casou com povos que não deveria, casou com pessoas que idolatravam, tinham outros deuses. Então, queridos, quantas vezes a gente olha, e olhar não é errado, amém? Olhar não é errado, mas quando a gente olha a segunda vez, quando a gente olha a terceira vez, não é isso? E a gente sabe que há a falha, que há o erro, que nós podemos resvalar os nossos pés. Que a gente possa prestar atenção naquilo que nós temos ouvido, como nós temos ouvido a palavra de Deus, que valor nós temos dado à palavra de Deus. Seja ela falada de qual modo for, é a palavra de Deus. Ela é santa, ela testifica de quem Deus é. Amém? Então, que nós possamos pensar que nós temos essa oportunidade hoje de sermos como Paulo, de sermos esses que anunciam uma vida transformada, de sermos esses que chama para a vida, que chama para Deus, que fala da palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor, porque quando nós tomamos atitudes erradas, queridos, Deus jamais ele vai ser parceiro das nossas decisões. Ele vai sempre usar alguém para nos exortar, para nos mostrar a direção certa. Por isso que nós precisamos de pessoas. Por isso que nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas.